Ação penal, classificações e espécies, ação penal pública e ação penal privada. Ação penal pode ser dividida em dois termos gerais, as duas grandes categorias, ação penal pública e ação penal privada. Ação penal pública é a titularidade em regra do Ministério Público, que representa o Estado. A peça acusatória na ação penal pública é a denúncia. A ação penal pública é a regra no Brasil. Quando a lei não menciona qual é o tipo de ação penal para determinado crime, presume-se que é pública e incondicionada. Possui característica residual, enquanto a ação penal não for privada, nem pública condicionada, será pública e incondicionada. Quais são as espécies? Ação penal pública incondicionada utiliza nos crimes que afetam bem jurídico contra a vítima e no interesse público. O Ministério Público não depende de nenhuma condição para oferecer a denúncia. Basta a justa causa, indício de autoria de comprova a materialidade. Uma vez recebida a justa causa, o Ministério Público tem o dever de princípio da obrigatoriedade de oferecer a denúncia. Ou seja, é a espécie mais comum no Brasil, abrangendo crimes graves e contravenções penais. B. Ação pública penal condicionada à representação do ofendido há um interesse público da punição, mas depende da manifestação da vítima. O Ministério Público só pode atuar se houver representação da vítima. Caso a vítima não decida por entrar com interesse da manifestação, o Ministério Público não poderá, assim, dar seguimento à ação penal. Caracteriza-se por um duplo interesse da vítima com poder de decisão, exemplo, crime de ameaça à representação. Pode ser verbal ou escrita representado dentro do prazo de 6 meses, quando souber que é o autor do delito criminoso. A retratação é possível dentro do prazo de 6 meses até o oferecimento da denúncia. Se a vítima falecer esse tempo ausente, há uma linha acessória, o CAD, que seria o cônjuge do acidente, ascendente, descendente ou irmão, com legitimidade para representar. E a ação pública condicionada à requisição do Ministério Público aplica-se nos crimes específicos como crimes contra a honra do presidente da República, ministro da Justiça, eh, quando houver político relevante, pois a atuação depende de manifestação do Poder Executivo, a lei deve indicar expressamente os casos que exigem essa requisição. E a ação penal privada nada mais é que o titular da ação, em regra geral, é a vítima. Por exemplo, nos crimes que envolve eh eh injúria, difamação e calúnia. A predominação é interesse particular, ofende representante legal, titular vítima de uma ação chamada de querelante, a peça acusatória, crime de queixa. Senhores, existe também ação penal privada, ação privada e ação personalíssima também. Seguiremos